beija, beija, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija, tá calor, eu não quero só... Você conhece a música? Não conheço. Conhece sim, não, eu sei. O cara tá com a camisa desse de cima e conhece. Não conhece. Não sei o que falar. Eu não sei que de abertura. Improviso? Tá filmando, cara. Ai meu Deus, eu não sou o Robbie Williams. Tava filmando você dançando axé também, então. Tava aqui. Bastante Ótimo. abertura. Temos uma abertura. Temos uma abertura já. Olá, vocês fãs de Michael Bay. Hoje é o dia que nós vamos discutir grandes diretores aqui no História 35mm. Igual o Michael Bay. Igual o Michael Bay. Vai explodir a sua mente. Boa. Vamos lá. Obrigado. A gente separou 10 dos maiores diretores de todos os tempos, baseado no critério de sucesso de crítica, sucesso de pública e influência sobre o cinema. Faz de novo, cara. Se for sucesso de pública. É. Ah. Então a gente separou aqui pra vocês 10 dos melhores diretores de todos os tempos, baseados no critério de sucesso de crítica, sucesso de pública... Oh, porra! Maldição! Ai, caralho! Então, pessoal, hoje a gente separou aqui pra vocês os 10 melhores diretores de todos os tempos. Nosso critério pra montar essa lista foi sucesso de crítica, sucesso de público e influência sobre outros diretores. Então vamos começar? Vamos começar? Na 10ª posição então. nós temos quem? Quem? O Quentin Tarantino. O mais mainstream, provavelmente, da nossa lista. Quando a gente foi já ver sobre os filmes dele, vamos discutir qual posição ele tá na nossa lista. Foi até fácil selecionar os filmes, porque esse é um diretor que até quem não tem tanto hábito de ir ao cinema, conhece os filmes dele, sejam os mais antigos ou até alguns mais atuais. E são filmes que buscam por entretenimento, não procuram um entendimento maior da humanidade. Todo mundo sabe o que é um filme do Tarantino, todo mundo já assistiu um filme do Tarantino. Tem uma marca visual muito forte, uma marca de história muito forte. É um cara que o cara mais nerd do cinema, é o cara que reúne, ele pega coisas de vários lugares e faz uma obra concisa que fica um troço muito sensacional. Bons diretores criam e grandes diretores roubam. Tarantino merece um lugar na lista exatamente por isso. Exatamente. A gente tava pensando, pô, mas o cara ele não fez tanto filme assim, ele ainda é novo. Mas, se você for pra pensar, qual o diretor mais influente da década de 90, é o nome que mais salta na sua cabeça. Não tem como. O cara que mudou o cinema nos anos 90. Ele foi o nerd que deu certo, ganhou Cannes, concorreu ao Oscar, e quando você viu ele tinha tomado o cinema com o seu estilo clássico ali. O primeiro filme que a gente separou dele é Cães de Aluguel, de 1992. Bom filme pra começar a assistir Tarantino porque ele é um filme curto e já a primeira cena dele é o que define o Tarantino, que são os caras numa roda de conversa falando sobre a coisa mais aleatória possível, sobre um clipe da Madonna. Nesse caso, uma música da Madonna, uma música muito famosa da Madonna, Like a Virgin, e a dissertação é muito boa, é muito... Que é ele pegar um diálogo que parece que não vai levar a nada e ele construir os personagens a partir desse diálogo completamente sem noção. Já falando disso, a gente pode falar do nosso próximo filme da lista, Pulp Fiction, de 94. Quem não lembra do Mac, eles discutindo sobre o Mac Lanche Feliz na França? É muito bom. Ou Le Big Mac, que é Mac. Então, por que Pulp Fiction é tão inovador? O roteiro de Pulp Fiction, ele pega 3, 4 filmes e faz uma salada absurda misturando esses 4 filmes contados em uma linha de tempo completamente louca. A primeira história começa e ela termina com 3 horas de filme enquanto já passou um monte de outra coisa. O terceiro filme que a gente tem aqui na lista é Bastardos Inglórios, de 2009. Aquele que já tem status pra estar se transformando já num... Porra, filho da puta! Calma, cachorro! Que, embora muito novo, já tem um status pra chegar a se tornar um jovem clássico, se já não é um jovem clássico. Fazendo uma história que gira basicamente em torno da força do cinema, a força de uma narrativa ficcional pode alterar até o curso de uma das histórias mais clássicas da história. O único jeito de mudar a história matando Hitler antes de 45 seria dentro de um cinema. Que é... nossa. Baita de uma metáfora. Genial. E provavelmente é o mais conhecido do Tarantino agora. É o que todo mundo associa a figura do Tarantino é o Bastardos Inglórios. É um filme que ele demorou 10 anos pra fazer, então coleta todas as fases dele, desde que ele tava começando como um grande cineasta na década de 90, até a época de Kill Bill, pra chegar a Bastardos Inglórios, que já é
desenvolvimento assim dele mesmo, até como diretor, depois de tanto tempo. Isso mesmo. Na posição número 9, nós temos aquele que é provavelmente o maior nome da época de ouro de Hollywood, Billy Wilder. Segundo o próprio Hitchcock, depois de Pacto de Sangue, que é um clássico filme do Billy Wilder, as duas palavras mais importantes do cinema eram Billy e Wilder. Porque o cara se tornou muito influente, ele conseguia ganhar uma grana desgraçada para os estúdios, ao mesmo tempo que ele fez filmes de uma qualidade absurda. O Billy Wilder tem 3 filmes essenciais assim que você deveria assistir. Na verdade tem muitos outros filmes, mas eu selecionei 3 filmes aqui porque são temas variados e mostram como ele trabalha muito bem essa questão da dramédia. Ele consegue partir do drama pra comédia num instante, sem contar que ele era um excelente roteirista. Foi muito influente, mesmo até pra quem saiu do sistema hollywoodiano de filmes dessa época. Então, olhavam-se para os filmes dele que tinham temáticas pesadas, que nem Farrapo Humano, vai tratar sobre o alcoolismo, só que em Hollywood você não poderia tratar de uma maneira muito explícita. Mas ele também fez filmes assim mais explícitos, como Se Meu Apartamento Falasse, que conta a história do cara que é o dono do apartamento que os amigos pegam pra ir levar as amantes. Então, é a primeira vez que Hollywood mostra a alta sociedade sendo adúltera. Um bom filme pra você começar a acompanhar a obra do Billy Wilder é O Quanto Mais Quente Melhor, de 59. Que é um dos filmes mais importantes da carreira da Marilyn Monroe também. Sim, ele tinha uma relação de amor e ódio com ela, porque ela não era uma boa atriz, mas ela trazia muito dinheiro. Polêmico, hein? Pra quando... Ela não... Polêmico. Ela não era uma boa atriz. Nossa, cuspiu não. Da Marilyn Monroe. Ela morreu, não virou santa. Ela não ganhou talento da noite fria. Talento de gente morta. Adoro esse tipo de talento, as pessoas morrem. Talentoso! Quanto Mais Quente Melhor tá na lista como a melhor comédia de todos os tempos do cinema norte-americano, o que eu discordo, porque eu preferia que quem ficaria em primeiro lugar, quem tá em segundo lugar, que é Doutor Fantástico, do Kubrick, era... Que, aliás, temos uma análise muito boa no blog. Ó, excelente. Primeira análise nossa. Primeiro texto do nosso blog, primeiro post. Mas ele tá sempre na lista como as melhores comédias de todos os tempos. Há quem goste, há quem não goste. Ele também partilha de muitos estereótipos da época, fazer o quê? A Marilyn Monroe mesmo faz uma personagem que ela só quer conhecer um cara que seja bom, entre aspas, e seria um cara que fosse rico e que pudesse dar uma vida boa pra ela. Mas ele cai nesse estereótipo ao mesmo tempo que ele também tem piadas muito boas. E ele ele foi plagiado de uma maneira mais descarada possível pelo filme As Branquelas. Então que é uma bosta. É uma grande bosta. Um lixo. Mas se você quer ver As Branquelas feito com classe, assista Quanto Mais Quente Melhor. O próximo filme que a gente vai indicar é Pacto de Sangue, de 1944. É um filme do auge do noir. E tem todas as características, tem o detetive, o anti-herói, a femme fatale, tem cenas maravilhosas e que tem liberdades poéticas com o dia a dia, por exemplo, uma porta que abre pra fora, só pra criar um clima de tensão, porque tem uma pessoa escondida atrás dessa porta. Então, é muito bom o exemplo do conteúdo e da forma, tanto do diretor quanto do roteirista excelente, que era o Billy Wilder. E o terceiro filme que nós vamos indicar é A Montanha dos Sete Abutres, de 1951. É um filme que vai partir sobre uma análise da imprensa sensacionalista com um dos maiores nomes do cinema da época, que era o Kirk Douglas. Então aí você tem outra coisa que chama muita atenção do Billy Wilder, que ele conseguia trabalhar com astros de cinema para fazer filmes polêmicos, ao mesmo tempo que ele agradava a diversas camadas das pessoas que iam assistir. O filme abordando essa questão do sensacionalismo, de até onde vai a ética profissional para alguém conseguir uma notícia, para conseguir viver do drama do outro, é uma análise das melhores que eu já vi no cinema. E o Montanha dos Sete Abutres é muito parecido com um filme que até em português tem um nome extremamente parecido, que é o Abutre, né? Nightcrawler, que saiu ano passado, a gente tem crítica no blog, muito boa, parabéns. Vai lá. E o filme é justamente sobre isso, é o circo da imprensa, é o limite onde o cara vai para conseguir uma boa história, para conseguir construir um nome dentro desse mundo da imprensa. É o famoso me dê imagens, me dê imagens. Nosso oitavo nome na lista é Steven Spielberg. Pode chorar, professor Clóvis, pode chorar, que a gente deixa. Então, o Spielberg, ele se encaixa muito mais naquele critério de sucesso de público. Pô, porra! Não! Vai pedir música no Fantástico.
fantástico. Bom, Nossa. Porque o que o Spielberg faz de melhor é o cinema de entretenimento. Não que os filmes dramáticos dele Não sejam bons. não sejam eu bons. gosto muito eu de gosto, assistindo. eu gosto. Munique é um puta filme. É um também. puta filme, mas ele é melhor quando ele Ele é melhor quando ele se deixa ser criança. Exatamente. Por isso que a gente separou que o critério mais... Dos que a gente separou, o critério que ele mais se encaixa é o sucesso de público. Cara, é um cara que ele sabe fazer o filme certo... O Spielberg é um cara que sabe exatamente o que ele precisa fazer pra deixar o público... Público? É? Público? É. Pra deixar o público completamente satisfeito com as obras dele. A gente separou o primeiro filme aqui, é Tubarão, que é um dos filmes mais influentes do cinema hollywoodiano, porque é o filme que criou o conceito de blockbuster. E começou o assassinato com a nova Hollywood, o que não foi de propósito, mas ele participou ativamente. Contudo, não foi de uma maneira... Ele não matou fazendo um filme ruim. Ele lançou Longe um disso. puta de um filme. É um filme que deu muito problema, né, cara? O Tubarão, eles fizeram acho que 5 daqueles tubarões mecânicos. Ele não se mexia direito, ele não funcionava, eles quebraram. Eles foram gravar no oceano, foi muita cagada uma atrás da outra. E Tubarão mostra como a mão de um diretor é sempre muito importante num filme. Nossa, com certeza. E é um filme que, mesmo as cagadas que aconteceram no set, ajudaram a construir o filme melhor. O Tubarão não aparece tão pouco no filme por causa de uma opção primordial do diretor. Ele aparece pouco no filme porque o Tubarão dava muito problema. Então eles tinham que mostrar no ângulo certo para não parecer que ele estava todo quebrado. O segundo filme que a gente separou aqui talvez seja o mais conhecido do Spielberg. Eu vou falar por mim, que é o meu favorito do Spielberg, mas é uma coisa assim, mais por eu ter assistido desde pequeno, ter adorado esse filme desde a primeira vez que eu assisti. E eu vou ter que concordar com você, cara. Nós estamos falando de Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, de 81. Que é o filme do Spielberg que talvez seja a maior definição do que é o diretor. É o puro filme de entretenimento, é aquela homenagem ao cinema dos anos 40 e 50, que é o aventureiro. É o filme de entretenimento, como você falou, que faz a homenagem mais cinéfila da face da Terra, que é aquela coisa dele voltar de quando ele era pequeno, ele, George Lucas, Scorsese, de ir naquelas matinês de domingo que eles tanto falam, pra assistir esses filmes de aventura, pra assistir o filme dos diamantes amaldiçoados, Isso. das buscas que sempre terminavam em um conflito entre dois países ou qualquer coisa assim. Tanto que ele não é um filme que tenta ter uma continuidade na franquia, é episódico. É a primeira aventura do Indiana Jones, que é o Caçadores da Arca Perdida, aí tem o Templo da Perdição, a Última Cruzada. O Indiana Jones sempre teve essa vertente de ser um personagem parecido com o James Bond. Que são várias histórias contadas ao longo de vários filmes sem a necessidade de manter uma coesão muito grande entre esses diferentes episódios da fase da vida do Indiana Jones. E tem uma crítica no nosso blog sobre o filme, e é lá que é muito boa. E o último filme da lista que eu fiz questão de colocar, porque é um filme que eu gosto muito, que é Prenda-me se for capaz, de 2002. Que é o filme mais Scorsese do Spielberg, né? Primeiro porque tem o Leonardo DiCaprio, só que tem o Tom Hanks. É um filme que trabalha muito bem com o entretenimento, mas ele não foge do drama, que é uma coisa que o Spielberg trabalha desde a década de 90. Ele vem querendo ser, na verdade, desde A Cor Púrpura. Ele já vem querendo ser um diretor que se leva a sério, porque a academia mesmo não gostava dele por ele ser o cara que fazia o sucesso de público. O sucesso de público com qualidade. Frederic de Cuoco. Não, é Dominique do Coco. Dominique do Coco. Dominique do Coco. Dominique do Coco. Dominique do Bravo, Coco. bravo. Bravo. Gorlami. Corlami. Margarete. 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 Como é que é? Você pode repetir pra mim? Margarete. Ele faz assim. Margarete. Na 7ª posição teremos Federico Fellini. Aquele que é com certeza um dos nomes mais influentes da história do cinema. O cara, ele é um italiano que conseguiu conquistar Hollywood, ele concorria a prêmios de melhor diretor, melhor filme, além dos melhores filmes de língua estrangeira, né? O Fellini, ele conseguia combinar muito bem o drama, a comédia e um tom onírico, e às vezes partindo pro fantástico, Um dos filmes que eu vou indicar pra vocês é o Amarcord, de 1973. É um filme no qual ele foi acusado de ter utilizado questões
da própria infância dele pra colocar no filme, mas mostra muito bem essa questão de retomar um passado ou da autoconsciência de uma situação. O segundo filme que eu vou indicar é o Satyricon, 1969, no qual é muito bom de você observar como ele consegue trabalhar o elemento da comédia de uma forma até psicodélica, num subtexto existe o drama também ali, e ele está selecionando histórias já de um livro específico. O terceiro filme que eu vou indicar é provavelmente o mais famoso dele, 8,5, no qual conta a história clássica do diretor que não consegue ter uma nova obra, partir para uma nova história. Ele não tem inspiração para continuar a obra dele. A influência desse filme você pode ver muito claro em qualquer filme metalinguístico, mas também no Birdman, que é um dos últimos filmes que foi lançado, que as pessoas estão comparando o Iñárritu com o Fellini. Nosso sexto nome na lista é outro italiano, Sergio Leone, muito associado com os filmes western da década de 60. Ele tem mais uma parceria incrível do cinema entre ele e o Clint Eastwood. Muitas pessoas podem argumentar que ele é um diretor que meio que caminha sempre por um estilo tão próprio que ele fica sempre praticamente no mesmo gênero, mas ele é influente pra caralho nesse gênero. É a questão da influência. Ao mesmo tempo em que ele inovou completamente. Cara, o western antes e depois do Sergio Leone são duas coisas completamente diferentes. Cara, até porque o western tava meio caidaço em Hollywood, né? A gente tá falando de década de 60, não 40 e 50. Ele foi o cara que meio que retomou o western. Ele faz a retomada do western ainda justo numa época em que a figura do cowboy era tão importante, porque ele é um desses símbolos nacionais para os Estados Unidos. E a maioria desses filmes dessa época era feito por italianos, né? Que é o Spaghetti Western. Que inclusive o Sergio Leone é um dos principais nomes dessa época, né? A gente separou aqui alguns filmes deles, os mais importantes. O filme que dá pra começar a assistir os filmes do Sergio Leone é o Por um Punhado de Dólares, 64, do Clint Eastwood. Que é cara, acho que é o mais clássico, um homem contra o mundo, assim. É o cara que chega sozinho numa cidade é aquele símbolo, o heroísmo norte-americano todo condensado em um cara que luta contra os sujeitos maus de uma cidade. O segundo filme que a gente vai recomendar do Sergio Leone acho que é a obra-prima do cinema, da filmografia do Sergio Leone. Três Homens em Conflito. Tem a violência gráfica do Sergio Leone, tem os planos mais característicos, a música brilhante, atuações sensacionais que definem realmente a obra desse grande diretor. E se o Por um Punhado de Dólares é um filme bastante maniqueísta, com o herói principal, o salvador de tudo, e os vilões, o Três Homens em Conflito, ele é um filme muito mais complexo na questão dos personagens. Os personagens são muito mais... São três anti-heróis. Os personagens são muito mais multifacetados do que eram nos filmes anteriores. São três anti-heróis. Nem o Clint Eastwood é o herói principal desse filme. E o último filme que a gente separou do Sergio Leone é um filme que foge desse gênero do western, que foi onde ele se consagrou, que é Era Uma Vez na América, de 84. E mesmo assim ele parte de uma narração épica pra tratar de uma outra forma os filmes dele. Mesmo não sendo o gênero básico de onde ele se consagrou, é uma visão muito parecida, assim, um filme dele. Ele usa muitos elementos do western nesse filme, né? Tanto que é porque a história dos filmes de máfia, ela pode ser muito parecida com a história do pistoleiro do western. Porque é o cara subindo na porque o cara tendo que subir na hierarquia dentro da máfia, né? Que é a história da ascensão do personagem do Robert De Niro. Na quinta posição está aquele que é, com certeza, um dos meus diretores favoritos, facilmente, um dos que tem... Fácil. A maioria dos meus filmes favoritos esse cara fez, que é Martin Scorsese. Agora, um ítalo-americano, que... Impressionante a quantidade de italianos que tem nessa lista. E queria ser padre, e virou diretor de cinema. O mundo ia perder tanto em cultura, puta que pariu. Obrigado, Scorsese, por não fazer o caminho de Valeu, Deus. Scorsese. Você fez a coisa certa, Scorsese. Você vê a trajetória do cara, né? O cara queria ser padre até o ponto que ele faz o Lobo de Wall Street. O que aconteceu com você, Scorsese? Ainda bem. Mas todos os filmes dele tem um julgamento moral católico ali, cara. Tem uma bagaça assim que você... isso é errado porque tá tratando de luxúria. Ou ele utiliza tipo a cor vermelha pra mostrar como aquela cena é de pecado. Mas ele faz do jeito legal. Mas ele faz de um jeito legal. Não, mas é que não é aquela coisa assim, ai. Menino feio. É tipo, olha só, tá vendo essa merda? Puta que pariu.
tá chovendo, só vamos ter que continuar com chuva. O primeiro filme que nós vamos indicar dele é Os Bons Companheiros de 1990. Fellas. Esse filme, pra mim, resume quanto ele é bom, porque foi um dos poucos filmes que o Scorsese trabalhou no roteiro também. E no roteiro mesmo ele colocava as ideias de músicas que ele queria colocar no filme. Que é uma coisa muito importante do Scorsese, é a trilha sonora, né, cara? Que combina perfeitamente com a história, no momento certo. Às vezes não é a letra, mas é a aura que a música traz pro filme. É só se você lembrar do Lobo de Wall Street, a cena que o FBI, é o FBI, né, que invade... Que o FBI invade lá o escritório e começa a prender todo mundo, é com Mrs. Robinson de fundo. A vibe da música que completa o filme não é a letra. Não é a letra. Então ele trabalha muito bem. E Os Bons Companheiros junta a técnica perfeita do Scorsese com um filme de máfia sensacional, e tem o Robert De Niro, que é a maior parceria da história que o Scorsese já teve, além do Harvey Keitel com o legal é que nesse filme ele improvisa bastante coisa, né? Ele deixa os atores improvisar e ele tipo, liga a câmera e fala, começa assim. Ele deixa a galera improvisar e depois ele traz pro filme o que ele acha. É a cena do Funny How. Funny How. I'm funny. I amuse you, I'm here like a clown for you. E é muito bom, funciona tanto pra... Ele entende como deixar os seus atores à vontade pra trabalhar muito bem no filme. E nesse filme tem aquele puta plano sequência, que é a cena que ele entra com a esposa dele no restaurante. Que vem desde o começo lá até a entrada e vem acompanhando, e a câmera vai girando e é incrível. Essa cena é você entrando naquele mundo dos personagens. Pra você se apaixonar pela filmografia do Scorsese é facinho com Bons Companheiros. Ó, a alegria do garoto. Pode chorar Hector, Teteus, pode chorar todo mundo, porque agora nosso segundo sugerido é Taxi Driver de 1976. Vai dizer que tem bolo? Bom, um filme que se encaixa perfeitamente na era de paranoia do pós-Vietnã ali, que estava destruindo a sociedade. É o filme símbolo do veterano de guerra que não tem lugar na sociedade. Quebra completamente a noção da realidade a partir da violência estilizada e também da questão assim meio onírica às vezes, da forma com que o Travis fala com o público sem falar diretamente, quebrando a quarta parede. Então, trabalha muito assim essa noção do que é real, você vai perdendo a noção da realidade junto com o personagem. É um cara absolutamente perturbado, né? É aquele filme que pega um momento da sociedade na época e simboliza em um personagem que está completamente imerso naquele negócio de perturbação por conta do ambiente de guerra. O próprio Scorsese falou, se Mean Streets, que é o primeiro filme de grande sucesso dele, era sobre a infância dele, Taxi Driver é um filme sobre o estado de espírito da sociedade da época. E tem aquela cena maravilhosa de improvisação. You talking to me? É tua. O próximo filme sugerido por nós é Touro Indomável, de 1980. É foda. Já dá pra você perceber que o Scorsese faz um filme foda por década. Não faz mais que um filme foda por década, mas com certeza um clássico. Um filme que simboliza o cinema daquela época por década. E Touro Indomável simboliza muito bem essa mudança do cinema da década de 70, que estava totalmente experimental, muito focado na influência no velho vague, pra na década de 80 ver esses dramas até com, tipo, que vai tratar mais intimistas. Aquele assim. drama pancada, assim. Pesado. Touro Indomável, filme... Nossa. São personagens do cotidiano que tem um drama de vida muito, muito pesado. É aquela clássica estrutura dos filmes do Scorsese de ascensão e queda, né? Só que você vê isso num personagem que é extremamente, que é extremamente perturbado da cabeça. Louco. E que o filme consegue trabalhar tanto esse paralelo da violência que ele traz do fato de ser um boxeador para dentro de casa e a violência que ele não consegue também, às vezes, colocar dentro de casa no boxe, como também traz o paralelo da masculinidade, da virilidade vulgar que as pessoas procuram por aí, o que um homem tem que fazer ou não. Mostra como ele entra numa autodestruição por esses princípios tão bestas numa sociedade que ele mesmo é que se criou nisso, não é algo... Não é um acidente, faz parte de uma criação. E mais uma vez o Robert De Niro destruindo num filme do Scorsese. Mais uma vez. De Niro. Os 3 filmes que a gente citou do Scorsese tem o Robert De Niro. Por quê? Num papel importante. Porque o De Niro é Deus. Quer dizer,
Não, Quase Deus tá morto. Deus é o primeiro da lista. A quarta posição, o primeiro representante asiático da nossa lista. O japonês Akira Kurosawa. Aquele que é o mestre por trás do George Lucas criar Star Wars. Kurosawa tava lá. O George Lucas mesmo fala que depois que ele assistiu os filmes do Kurosawa, ele quis ser um samurai. E aquela base da ideia de samurai pro Jedi está ali do Kurosawa. Quem não quer ser um samurai depois de um filme do Kurosawa? Quem não quer ser, exatamente. Pô, é o cara que na década de 50 e 60 ele pegou perfeitamente o espírito do samurai e transmitiu pro cinema. É o guerreiro solitário. É o cara que anda, que vaga pelas cidades, o cara que não tem um lugar fixo no mundo. É um nômade. E isso é muito parecido também com um cinema western da década de 60 que a gente falou do Sergio Leone. Tanto que o primeiro filme que a gente trouxe aqui pra recomendar, que é um bom jeito de... Foi o primeiro filme que eu assisti do Kurosawa, um bom jeito de começar, que é o Yojimbo. Que em português ficou Yojimbo, o Samurai. Que é exatamente igual à história do Por um Punhado de Dólares. Tanto que o Kurosawa processou o Sergio Leone depois e ganhou uma grana porque o Por um Punhado de Dólares fez muito mais dinheiro que o Yojimbo. Então é aquela estrutura clássica. É o samurai que chega num vilarejo buscando só tomar uma água, fazer um corte de cabelo para poder partir de novo e acaba sendo jogado dentro dos conflitos daquela cidade. Então tem a máfia de um lado, não é uma máfia, mas tem uma organização de um lado e uma de outro, e as duas contratam ele para exterminar o outro lado, e ele fica num jogo duplo sempre cobrando mais de uma e de outra. Que além de tudo, e isso é legal também porque quebra aquela aura meio santificada do samurai como um guerreiro pacífico, zen. O samurai, na verdade, é um cara, ele é tão moralmente questionável quanto o próprio pistoleiro nesse filme, né, no Yojimbo. O segundo filme que a gente vai recomendar aqui é Rashomon. Não sei, é difícil falar. Não dá pra falar, não dá pra fazer a mãozinha que fica igual de qualquer jeito. Eles têm que falar certo. Enfim, Rashomon, de 1950, é um filme que trata um crime cometido num desse ambiente do Japão do século XVI, e ele conta essa história sobre diferentes pontos de vista. Então é aquela mesma coisa do Yojimbo de não ser o maniqueísmo do lado bom e do lado ruim. É o questionamento moral da própria imagem do samurai. O último filme do Kurosawa que a gente vai recomendar aqui é Os Sete Samurais, que provavelmente seja o mais clássico e o mais lembrado dele. Os Sete Samurais, ele exemplifica bem essa questão do... O Kurosawa, ele faz também entretenimento, cara. Só que a profundidade dos filmes é que chama muita atenção. É um filme que é muito divertido de assistir e ao mesmo tempo traz uma reflexão muito boa. Não é à toa que ele é mestre dos caras da Nova Hollywood, dos caras do fim da Nova Hollywood, que vieram com os blockbusters, porque ele é o cara que soube trazer elementos tipo dos samurais pra fazer um filme totalmente atual, assim, tipo, pra fazer um filme de entretenimento muito próximo do que o espectador até dos Estados Unidos queria naquela época, né? Sim. Os Sete Samurais é considerado por muitos, ele sempre entra nesses top 10 de melhores filmes de todos os tempos. Que é um filme que é uma obra-prima do cinema japonês.